Agora, para a meditação na palavra de Deus, já quero convidar cada um de vocês para ler a palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo de número 3, e o versículo 19, que nos diz assim: Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Jeová, o Senhor, é minha força. E vamos falar um pouco hoje, meditar, sobre a oração de Abacuque. Claro que nessa oração ele teve alguns questionamentos, algumas interrogações, né? Muita coisa que ele não estava entendendo acerca do agir de Deus. Então, nesta oração, né, ele expõe suas dúvidas. A melhor coisa é quando nós expomos as nossas dúvidas nos pés de Jesus. Só Ele tem a solução para tudo. Só Ele que pode nos conduzir um caminho que muitas vezes estamos como que perdidos, mas Ele sim tem o melhor caminho, a melhor solução, e Ele é quem nos abre o entendimento também, para entendermos muitas coisas que nos sobrevêm. É como falei no início do programa, que algumas indagações Ele não nos responde, e é a soberania dele em nossas vidas. Mas a sua bênção vem sobre nós, não é? Então, Abacuque, ele expõe na sua oração suas dúvidas, né? Mas graças a Deus que foi na oração. Abacuque, ele se identifica como profeta do Senhor. E Abacuque profetizou num período de 605, não é? Antes de Cristo. Antes de Jerusalém ser invadida por Nabucodonosor, não é? Então, Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias. E vemos aqui que não encontramos aqui, né, uma pregação ao povo, mas o profeta em conversa com Deus, em oração. É lindo isto, né? Como é importante a nossa conversa com Deus. Na oração que nós expomos nossos questionamentos, os nossos pedidos, nossas súplicas, as nossas necessidades. E na oração onde nós não podemos mentir. Se não podemos mentir fora da oração, que somos servos de Deus e servas, imagine na oração, né? Temos que ter um coração muito aberto. É ali que nós expomos as nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas limitações, e foi isso que aconteceu com o profeta Abacuque. Ele expôs as suas dúvidas, ele tinha muitos questionamentos, e ele aproveitou, né? Assim, eu vou orar, eu vou falar com Deus. E esse vai ser o melhor momento de eu expor o que eu não estou entendendo. O agir de Deus, o que está acontecendo e que eu não estou entendendo, né? Ele foi pelo melhor caminho, o caminho da oração, glória a Deus. E a dúvida da oração não respondida. Será que você está orando e parece que o céu está de bronze? Parece que nada acontece, que não vem logo a resposta? Pois grandes homens de Deus também passou por isso aí que você tem passado. Não é que Deus não responde, mas Ele sabe o tempo certo de responder. E a resposta só chega na hora certa. Glória a Deus. E o profeta Abacuque, ele não conseguia entender, né, o aparente silêncio de Deus perante a situação terrível que o seu povo encontrava naquele momento. Ele não conseguia entender, né, o silêncio de Deus. E há essa incompreensão
levava ele a gritar: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Abacuque 1 e 2. Até quando eu vou clamar, eu vou gritar e tu não vais me atender? Até quando? Não é? Às vezes isso acontece. Parece até que Deus está bem distante do nosso clamor, mas Ele está vendo tudo, Ele está ouvindo tudo e no tempo aprazível dEle, Ele vem com a resposta sim. Glória a Deus. Abacuque neste momento estava preocupado com a nação, a violência, a destruição, as contendas, as frouxidão da lei também, as injustiças, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo em sua nação. E ele estava, assim, gritando mesmo por socorro, não é? E ele dizia, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutas? Ele achava, né, um momento de tribulação, de preocupação, ele achava que Deus também não estava nem ouvindo mais. Abacuque tinha muitas dúvidas, não é? E às vezes nós também nos deparamos, né, questionando com Deus também. Às vezes você não fala, mas em pensamentos sim. Deus, por que isso está acontecendo? Porque eu estou pedindo e eu estou vendo aquela pessoa ali receber uma grande bênção e eu não? Será que eu sou o mais miserável? Não está vendo essas pessoas que estão me perseguindo e que estão falando de mim, me jogando pedras? Tu não estás vendo, Senhor? Ele vê tudo. É porque somos frágeis, limitados, muito limitados. E nós queremos que Deus responda da nossa forma, do nosso jeitinho. E Deus responde da forma dele. Glória a Deus por isso. E ele dizia: até quando? Irás ficar assim em silêncio? Será que tu não me escutas? Será, Senhor, que vai ficar assim em silêncio, não é? Veja. Por que tanta pobreza? Pessoas passando fome, né? Por que tanta gente sem emprego? Por que portas fechadas? Por que enfermidades, não é? E Abacuque levou suas dúvidas ao Senhor, glória a Deus, e não teve medo de expor também, né, os seus questionamentos e limitações diante de Deus. Ele teve a melhor escolha: falar com Deus, contar seus questionamentos a Deus, suas dúvidas a Deus. Porque muitas vezes paramos de orar 1 hora para conversar com alguém nas redes sociais, os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, sendo que é Deus que dá a solução para tudo. E o melhor caminho tomou Abacuque. Ele foi orar, expôs seu coração, derramou seu coração perante Deus. Glória a Deus, né? Ele não tinha medo de gritar e perguntar ao Senhor, porque ele não estava fazendo para ele, né? Deus não estava ouvindo, Deus já não estava respondendo, dizendo: até quando, Senhor, clamarei, tu não me atenderás? Mas Deus estava ouvindo a oração de Abacuque, como está ouvindo a sua, a nossa oração. Glória a Deus, não é? E Deus sempre ouve as nossas orações, mas Ele responde quando Ele quer. Ele dá a solução da forma que Ele quer. Ele age como Ele quer. Glória a Deus. E Deus respondeu a oração de Abacuque. Mas entendemos que Deus respondeu não da maneira dele, não é? Que Abacuque esperava. Deus respondeu da forma que ele quis responder, porque Deus é soberano e pode usar qualquer nação, qualquer pessoa para cumprir os seus planos. Não é o lugar que vai determinar aonde está a sua bênção. É Deus que sabe
o lugar da bênção. É Deus que sabe o tempo da bênção. É Deus que sabe o mês, a hora, o ano. Glória a Deus. Mas deixa Deus trabalhar. Deixa Deus tirar as arestas do vaso. Deixa Deus quebrar o vaso. Deixa Deus refazer outra vez. Deixa Ele agir como Ele quer. Porque não está em nós determinarmos e nem querer ensinar a Deus. O Deus que é soberano, Ele sempre sabe como agir, né? E a dúvida também sobre os métodos de Deus, né? Porque às vezes nós oramos, pedimos, entregamos a Deus, né, os nossos problemas, mas nós muitas vezes queremos como que ensinar a Deus como Ele deve agir, né? A dúvida dos métodos, qual que Deus vai agir em nossas vidas, e nós às vezes ficamos esperando que Ele vai agir dessa forma e Deus age de outra forma, não é? Deus abre portas aonde não tem portas. É assim o Deus que nós servimos, né? Ele faz isso. E, de repente, a sua bênção vem através de uma pessoa que você nunca nem imaginou. E ali onde você estava esperando Deus usar alguém, não acontece. E aí Deus, para confundir mesmo e dizer assim, sou eu que faço. Eu sou o dono de tudo. Aí Deus faz um trabalhar em nossas vidas e responde sempre da forma dele. Eu acho lindo Deus por isso, porque Ele é soberano e Ele tem domínio de tudo e de todos, em tudo e em todos, não é? E aí Ele vem, de repente, quando você pensa que não, Deus, tu me surpreendeste. E era desta forma que tu querias trabalhar em minha vida e a bênção veio assim. Eu não esperava. Aí Deus diz, é assim que eu faço. Porque eu sou o dono de todas as coisas. Eu sou soberano e eu ajo como quero, né? A segunda dúvida de Abacuque era como Deus pode usar uma nação idólatra para castigar o seu povo, né? O chamou, o Senhor, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, aquele que na sua soberania tem todo o direito de fazer o que deseja. Ah, como Deus, quando trabalha, aí o homem que não entendia nada, que às vezes não estava aceitando, passa a começar a entender que a soberania está em Deus e que Ele age como Ele quer, não é? Ele age como Ele quer. Embora Abacuque não tenha podido entender os caminhos do Senhor, mas ele aceitou a vontade dele e expressou sua confiança, dizendo, não morreremos. Glória a Deus. Ele viu que Deus estava entendendo já a sua soberania e que Deus não poderia ser ensinado. Deus não poderia ser conduzido, mas sim conduzir a todos. E sim agir da sua forma. Glória a Deus. E aqui, Isaías nos diz, né? 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. São os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus em que nós esperamos. Pensamentos acima do nosso, agir acima das nossas limitações. Os pensamentos são além, o agir, tudo de Deus é grandioso. Glória a Deus. Abacuque resolveu agora esperar pela resposta de Deus, colocando-se na torre de vigia. Vamos ler aqui, 2 em 1. Olha que coisa linda. Sobre a minha guarda. Aí já estava diferente. Estarei. Sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei
quando eu for arguido. Já estava diferente, não estava? Sem questionar, não é? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Como estava diferente já Abacuque, não estava? Glória a Deus. É assim que Deus faz em nós. O trabalhar de Deus em nós é para aperfeiçoar a nossa vida em Cristo. É para que haja um amadurecimento e um conhecimento mais profundo dele. E Deus respondeu, mandando Abacuque escrever a visão em tábuas. Escreve-a em tábuas, Abacuque, bem grandes, para que todos, mesmo quem passasse correndo, pudessem ler. E qual era a mensagem? Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Tá vendo, Abacuque? O justo é diferente, Abacuque. O justo vive por fé, Abacuque. Escreva. Deixa aí escrito, vá. O justo viverá pela fé. Não é pelo que ele vê, Abacuque, mas é por fé. Não é questionando os desígnios de Deus que vamos ter vitória. É aceitando, é se submetendo, é obedecendo sim aos desígnios de Deus. Escreve aí, vá, Abacuque, escreva. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Então, vemos que a palavra, né, de conforto de Abacuque tem sido um texto-chave, né, até na Reforma Protestante. O justo viverá pela fé. Mas foi lá, quando Abacuque estava questionando, que Deus disse: escreve aí numa tábua, vá, para que até quem for passando veja. E nos nossos dias nós estamos aqui, né, desfrutando dessa palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. O justo viverá por fé, não pelo que ele vê, né? Não pelo que ele acha, mas é por fé. Glória a Deus. Então a dúvida de Abacuque foi transformada, todas as dúvidas, em louvor. E Abacuque começou seu livro questionando a Deus, mas veja que ele terminou com uma oração de louvor, não é? Ele se humilhou perante o Senhor, pedindo misericórdia, e começou a adorar o Senhor, cujo resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. Eita, Deus tremendo! E ali está velado o seu poder. Ele reconheceu o poder de Deus e sua soberania sobre as nações. Vamos ver os 3, 6 e 7 de Abacuque. Parou, olha que Deus o que nós servimos. Olha que Deus é este. Parou e mediu a terra. É um Deus que mede terra, viu? A terra. Parou, mediu a terra, olhou, separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, ou outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. É tremendo ou não este Deus que nós servimos? Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Eita, coisa linda e maravilhosa. Que revelação, né? Da parte do Senhor. Glória a Deus. E sobre a natureza, o que é que nos diz Abacuque aqui sobre a natureza? 3, 11 e 15. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das trevas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança.
Vamos ver o 15. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Deus, eu estou tendo uma visão aqui da passagem do Mar Vermelho. Eras tu, Deus, que estava ali guiando aquele povo. Tu com os seus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. És tu, Deus, tu és soberano. Ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda... Eita, Abacuque, estava muito diferente. Estava sem questionar, só adorando, só louvando, exaltando e dizendo: tu és isso, tu és grande, tu és quem mede o céu, terra, mar, tu passaste com pés enxutos o teu povo. E olha, portanto, depois de tanta grandeza, de tanto louvor, tanta exaltação, sabe de uma coisa? Cheguei à conclusão. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Depois dessa grandeza, desta revelação da tua grandeza que tu me deste, ó Deus, agora eu não vou mais questionar, não. Glória a Deus. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Foi embora questionamentos, foi embora dúvidas de como Deus ia agir, de se Deus ia responder, se ia deixar de responder, porque estava em silêncio. Agora era só louvor e exaltação. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que a colheita desse ano não aconteça, como sempre acontece, mas que ainda venha a não acontecer a colheita, ainda que a figueira ela não venha a florescer, claro que não vai ter frutos, claro que não vai ter produção, não é? E o produto da oliveira minta não vem a dar oliveira, não vem a acontecer tudo que eu estava esperando. Os campos, todos de um modo geral, não produzam mantimento. Glória a Deus. Sabe, Deus, eu estou te conhecendo de uma forma diferente. Até se as ovelhas da malhada, elas sejam arrebatadas, sabe o que é que acontece? E também nos currais, nem haja ovelha, nem haja vaca, nem haja mantimento, nem haja nada, vinha, nada aconteça. Todavia, agora que eu estou te conhecendo mais de perto, todavia, eu ainda tenho motivos para me alegrar no Deus da minha exaltação, da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Olha, mesmo que nada disso venha acontecer, o produto da oliveira minta, não haja ovelhas, não haja vacas, nada aconteça lá no campo, não haja nenhum fruto, tudo venha a não acontecer, a sequidão, mas eu estou te conhecendo de uma forma tão diferente que eu ainda vou ter motivos de me alegrar, né? Naquela época eles viviam mais do produto do campo e aí eles tinham esse conhecimento muito da terra, né? E viviam do produto do campo, não é? Então ele chegou a dizer: nós sobrevivemos de tudo que a lavoura dá, de tudo que a terra dá. Portanto, é muito preciosa a terra para nós. Ela é quem nos mantém, ela é quem nos fortalece, nos dá o alimento. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas.
e nos currais não haja vacas, mas agora, como eu estou te conhecendo mais de perto, eu vou ter motivo. Todavia, se tudo isso acontecer, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque agora eu sei quem tu és. Agora eu te conheço mais de perto. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Este é o Deus que nós servimos. Está esperando em Deus? Descansa. Abacuque, no início do livro você vê que ele questionou, que ele não estava entendendo e dizia: até quando eu vou gritar? Até quando eu vou clamar? E tu não vais me ouvir? Tu não vais me responder? Não é? Mas aqui está um Abacuque já muito transformado, mudado, depois que passou, né, toda aquele conhecimento mais profundo de Deus, se aproximou mais de Deus. Aí nós vemos que Deus começou a se revelar para ele a sua grandeza, né? E aqui está, não é, esse louvor e adoração a Deus, quão grande Deus é, a grandeza que é Deus, um Deus que mede terra, mede sol, mede tudo, um Deus que tem tudo na palma das suas mãos. Raios brilham das suas mãos. Um Deus que controla o universo, que controla a humanidade, que controla todas as coisas. Esse é o Deus que nós devemos prosseguir em conhecer mais ainda. Que o Senhor continue te abençoando. A tua resposta virá sim, no tempo aprazível de Deus, como a minha também, a nossa. Nós que estamos aqui, nós estamos esperando muitas bênçãos da parte de Deus, mas é no tempo dele e da forma dele. Deus, o Deus a quem nós servimos, é Deus de cima e de baixo, é o Deus de montes e de vales.